Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Que o Senhor Jesus abençoe a todos que estão acompanhando, participando através da internet. Todos encontrou 1 Samuel, capítulo 3. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E então também Samuel, já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas disse ele: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Precioso Deus, que privilégio, Pai, ouvir a sua voz. É para isso que nós viemos esta manhã. E podemos dizer como Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala com cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero falar nesta manhã sobre escutando a sua voz. Nós vamos transcorrer a mensagem do nosso profeta. Como é uma escola dominical, né? Então, eu quero estudar com vocês, ler alguns parágrafos sobre a necessidade de nós ouvirmos a voz de Deus. E você vai observar que nas cartas do Apocalipse, quando Deus trazia a mensagem para aquela determinada era, no final da mensagem se dizia: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora, naturalmente, todos têm ouvido, mas Deus não estava se referindo a um ouvido natural. Deus estava se referindo a uma audição espiritual. Ouvir espiritualmente. Porque muitas vezes se ouve com os ouvidos naturais, mas não se ouve com o ouvido espiritual. Por isso, os frutos da vida daquela pessoa são diferentes dos frutos que a palavra de Deus
iria produzir se realmente a palavra de Deus fosse ouvida pelo coração. E como disse o profeta sempre falando e mostrando que Deus fala no coração do homem e que Deus mora no coração do homem. A Bíblia diz isso. E os cientistas, eles discordavam disso. Eles diziam, isso não é possível, porque o homem pensa com sua mente, o homem não pensa com o seu coração. Mas chegou um tempo que eles, estudando, descobriram no coração do homem um espaço vazio, aonde não tem nenhuma célula de sangue, nada. E eles foram observar para que servia aquele espaço vazio. E eles chegaram a uma conclusão e disseram, isso só pode ser a morada da alma. Porque para outro sentido não tinha serventia para o corpo humano, para algum funcionamento. E eles então tiveram que comprovar que Deus estava certo, quando ele disse que o homem pensa com o coração, que as boas coisas vêm do coração do homem. O coração, ele é a casa de comando. É a casa de comando aonde tudo que é feito é determinado aqui. Por isso a Bíblia diz que daquilo que o coração está cheio, a boca fala. A boca fala daquilo que está no coração. Muitas vezes tem coisas na mente e a pessoa não fala aquilo que está ali, mas fala o que está no coração. Porque é a casa de comando. E pense, o diabo sabendo disso, como ele tem lutado para descer ao coração do homem, para poder tomar a casa de comando. Vocês veem esses vírus, seja o vírus da Covid ou outros vírus. Eu estava viajando ontem, escutando o irmão Brana, e a história do profeta, e o profeta mostrando, falando, dizendo que o vírus é a parte física do diabo. Aquele vírus são demônios. E você veja que o diabo não pode criar. Esses vírus não podem se reproduzirem. Porque o diabo não tem poder criativo. O diabo só pode perverter. E vocês observam que no vírus tem aquelas espetozinhos, podemos dizer, né? Aquilo serve para ele se prender na célula humana. E o que ele faz? Quando ele atinge a célula humana, ele então se prende a ela. E ele entra na casa de comando, vamos dizer, da célula. E ele vai lá e muda a programação daquela célula. E ao invés da célula continuar produzindo novas células, ela passa agora a produzir vírus. Porque a célula do vírus, ou seja, o vírus, melhor dizendo, em si, ele não tem poder, ele não consegue se reproduzir. É exatamente o que o diabo faz. O diabo não pode fazer nada, porque ele foi destruído. Mas quando se dá espaço para ele, ele entra e ele muda a programação dentro de você. Se foi programado para adorar a Deus, ele muda para adorar o mundo, para adorar alguma vaidade. Por isso nós temos que ter a porta do coração sempre fechada para o diabo.
e ter Deus pelo lado de dentro. E quando alguém bater a porta, envia Deus para atender. E o diabo não terá acesso. Mas tudo entra, irmãos, tudo o que você faz, ele entra em você, na maioria das vezes, pelo sentido da audição. Você ouve, e aquilo então entra na mente e começa a procurar descer ao coração para mudar o projeto de Deus, e as coisas começam a andar contrário ao que Deus te chamou, ao que Deus te predestinou. E o profeta diz nessa mensagem, escutando sua voz, eu quero que os irmãos, olha, é tão pequenininha, vamos ver quantas páginas tem. 18 páginas. Mas tão grande no significado para nós, e que nós devemos sempre dar atenção à voz de Deus através do mensageiro. Agora, só um pouquinho, irmãos. A voz de Deus, a Bíblia diz, na voz do 7º anjo, erra quem pensa que é a voz literal do profeta. Porque se fosse assim, irmãos, nós teríamos que ter a voz literal de Jesus, nós teríamos que ter a voz literal de Pedro, de Paulo, mas não foram gravadas, não havia gravadores para gravar Paulo. Então eu não consigo ouvir a voz de Paulo, então eu não vou ter fé. Não, mas eu ouço a voz de Paulo através das epístolas que ele escreveu. É a voz de Deus através de Paulo. E hoje a voz de Deus através de William Branham não é a voz do homem Branham. Se vocês observarem, irmão, o homem sempre falha no sentido de tentar adorar ou confiar a sua fé no indivíduo que Deus envia. Veja que o próprio João, no Apocalipse, cometeu esse erro. Quando o anjo estava lhe dando as instruções, ele se prostrou para adorar o anjo. E o anjo disse, não faças isso. Eu sou conservo teu, adora a Deus. E quando Deus envia o nosso profeta na qualidade que enviou, quantos que parece que precisa ser o homem? O próprio irmão Grimm, ele nos contando, porque ele viveu ali o momento, e ele mostra, numa de suas falas, mostrando, quando você hoje vê tantas teorias, que o profeta tem que vir, tem que fazer isso, tem que abrir, fazer uma tenda, fazer campanhas, e que ainda vai ter que revelar alguma coisa que vai nos causar um impacto, nos dar a fé de rapto. Mas você olha a origem disso. O problema é que eles olhavam muito para o homem Branham, como que ele fosse. Não, não era ele, era a palavra que vinha através dele. Pastor Febrônio usa sempre aquela expressão, se você está com sede, e você vai e abre a torneira e bebe água à vontade, você agradece pela torneira, mas você não bebe cano, você não bebe torneira, você bebe água. Mas agradecemos ao cano que trouxe a água, agradecemos o homem que Deus usou para trazer a palavra, honramos ele, mas adoramos e agradecemos a Deus pela palavra. E o irmão Grimm conta que quando o irmão Branham faleceu, ele faleceu na cidade de Amarillo, né? Amarillo, que se acidentou e foi onde ele ficou no hospital. E o irmão Grimm foi para lá então, e quando ele faleceu,
e foram fazer o translado do corpo, Mongrin, ele disse que ele viajou no avião aonde o corpo do profeta foi levado. E ele disse que eles estavam tão desolados, pensando assim, acabou. Nós confiávamos no profeta para preparar a noiva e agora acabou. Mas diz que ele pensava, e os demais, mas ele vai ressuscitar. E o irmão Green diz que ele viajava, quem lembra disso? Com o ouvido em cima do caixão. Porque ele disse que a qualquer momento ele pensava assim, a qualquer momento eu vou ouvir o profeta batendo, dizendo, abra, irmão Green. Porque eles não conseguiam ver a mensagem seguindo adiante sem o homem. Mas o caixão chegou ao destino, o profeta não saiu dali. Mas ele vai ressuscitar no terceiro dia, veja só. Pessoas santas, pessoas maravilhosas. Não ressuscitou. Não, mas ele ressuscitará na Páscoa, então. Não ressuscitou. Aí o irmão Green diz que então é que eles foram ouvir as fitas e entenderam que era a mensagem, porque enquanto o irmão Branham estava ali pregando, eles praticamente nem entendiam o que ele falava, porque estavam todos olhando para ele, é ele. Entende? Daí eles entenderam, não, é a mensagem. Só que muitos hoje são atingidos pelo espírito de engano, de erro, que fica jogando, porque Deus, irmãos, observa isso aqui, eu até estou saindo fora do tema, mas deixa Deus nos falar. Deus, ele é já. Deus é já. A Bíblia diz que ele é já, ele é agora. Quando você vê uma fé que olha para o passado, no sentido de um Deus da história, estamos aqui comemorando só como uma tradição, uma história, isso não vem de Deus. E quando você vê uma fé que só aponta para o futuro, também não é de Deus, porque o futuro ainda não chegou. Eu preciso viver o hoje. Então a verdadeira fé, ela vai mostrar Cristo hoje. Cristo agora. Na mensagem, levantando e tirando da história, o profeta disse, nós temos que nos levantar e tirar da história e trazer ele para o hoje, para o agora. Mas há muitas doutrinas que jogam a fé do povo lá para frente. Quando vier isso, quando vier aquilo, então a vida das pessoas vai ser consertada, então vocês vão isso, vão ser aquilo, e as pessoas vivem o hoje despreparadas, esperando naquilo que supostamente vai acontecer. E infelizmente isso são táticas do diabo para deixar as pessoas despreparadas. Mas a verdadeira fé, ela nos chama para hoje. Se hoje ouvirdes a minha voz, é o que a Bíblia diz. Não é se amanhã, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Mas olha-se para o homem. E o profeta sempre advertiu, não olhe para o pequeno careca, olhe para a mensagem. Não é eu. É a palavra, eu só sou um vaso usado por Deus. Lembra vocês de Elias? Só usar esse exemplo para, vamos dizer, fazer um paralelo com os dias de hoje. Eu não subi para falar isso, mas Deus nos muda, né? Elias, ele estava cansado. Cansado, vocês sabem. E ele pediu a morte. Senhor, eu quero morrer, eu não sou melhor do que ninguém. Deus animou ele para continuar um pouco mais e deu a ele, então, uma missão para que ele realizasse. 3 assuntos principais. Unge a Jeú, né, como... Quem me ajuda, irmão Reinaldo, que é bom? A Jeú, Azael e...
Isso, unge Eliseu como sucessor, Jeú, rei da Síria, né? De Israel, e Azael da Síria, eu sempre confundo eles. 3, missão, faça isso. Primeiro, unge um substituto para você, você vai aí e fica alguém no teu lugar, Eliseu. Unge Jeú e Azael. Precisamos a unção desses reis para a Síria, para Israel. Ok? Ok, Senhor. O que fez Elias? Vocês lembram, quem leu a história? Ele vai e unge Eliseu como seu sucessor e vai embora. E agora? Será que não levantou alguns lá da fé do retorno? Não estou falando isso com forma de crítica, mas só para... Elias tem que voltar, vai ressuscitar num dia desses, vai levantar. Mas por quê? Faltou ungir Jeú, faltou ungir Azael. E a Bíblia, Deus disse que ele faria isso. E Deus, sim, irmãos, as pessoas elas não conseguem ver que vamos dizer, que Deus ele está na mensagem daquele homem. A mensagem não é o homem. A mensagem não é o William Branham. A mensagem é Cristo. Vocês estão captando? O William Branham foi, mas a mensagem continuou fazendo o que precisava ser feito. Elias foi, mas a unção do Elias, a mensagem, continuou. E Eliseu foi e ungiu a Azael, né? E a Jeú, nem foi Eliseu que ungiu. Chamou um servo dele e disse, vai lá e unge a Jeú. Vocês estão entendendo? Cumpriu o que Deus pediu? Cumpriu. Mas e o homem Elias? Não, era a mensagem que ia cumprir. Entende? Então tem coisas, o profeta diz, haverá uma fé tão grande antes do rapto. Será tão poderosa a tal ponto que nos arrebatará da terra. Mas precisa o homem Branham aqui, fisicamente, para essa fé manifestar? Não! É a mensagem. O profeta diz, a fé para o rapto está onde? Nas mensagens. Se eu tenho a mensagem, você tem a mensagem. Se eu estou ouvindo a voz da mensagem, você está ouvindo a voz da mensagem. Então, a mensagem continua fazendo o trabalho. O que precisa ser feito antes do rapto será feito pela mensagem através do povo da mensagem. Mas temos que tirar o olho, irmãos, do homem e colocar o olho na palavra. Mesmo na questão mais, vamos dizer, mais íntima na igreja, muitos olham para o homem, pastor. Devemos, a Bíblia diz, atentar para eles como exemplo, quando ele é realmente um pastor exemplo. Porque Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí eu olho ele como exemplo. Mas muitos olham o homem como que ele é. Estar com ele, eu estou no rapto. Não, irmãos, todo verdadeiro pastor sempre levará a fé do povo para a palavra. Nunca para si mesmo. Todo verdadeiro profeta sempre levou a fé do povo para a palavra. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. E agora importa que eu diminua e ele cresça. Então, a mensagem, irmãos, é o que vai concluir aquilo que falta ser concluído antes do rapto. Revelação? Não temos nada o que revelar mais, porque na voz do sétimo anjo os segredos de Deus seriam revelados. Então aquilo que a Bíblia diz assim, que as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas a nós. Então o que precisava ser revelado para mim e para você foi revelado, está aqui. Agora, há coisas que não está revelado. Coisas que nem o irmão Branham entendeu.
Nem ele, como profeta, entendeu. E agora, então, faltou aquilo? Não, Deus não lhe deu a saber, porque não era necessário saber. Sobre o milênio, muitas coisas Deus não revelou ao profeta, ficou sem saber bem como vai ser. Mas o importante é eu estar no milênio. Sobre a visão da tenda, você vai ver o irmão Branham até achando que era uma tenda literal. Ele comprou uma tenda, pensando que... Entende, irmãos? Mas aquilo que é necessário eu saber, você saber, Deus revelou através do seu mensageiro e está aqui para nós. Então a nossa fé, irmãos, tem que olhar para Cristo. O profeta disse, se a igreja ficar olhando muito para o homem, Deus permitirá, quem lembra disso? Que o homem caia para que olhem para Deus. É o que Deus diz. E se a minha fé está olhando para o homem é falho. E quando ele falhar, o que vai acontecer? Eu vou cair com ele? Não, se eu estou olhando para Cristo, a minha fé permanece firme. Então, a voz de Deus, irmãos, para nós, é a mensagem. Não é a voz literal de William Branham. Porque se fosse a voz literal do irmão Branham, eu não entendo inglês, você não entende inglês. Ah, mas é só o som da voz dele já é o que cura. Não, irmão, o que cura é a palavra. O que liberta é a palavra. Nada contra ouvir. Eu acho maravilhoso ouvir o irmão Branham. E é um privilégio. Que tal se nós tivéssemos o privilégio de ter as fitas de Paulo, de Pedro, e mais ainda de Jesus? Que privilégio! Mas o que eu quero dizer, irmãos, que é fanatismo achar que é a voz dele que produz unção, que produz poder de rapto. Não, irmãos, é a voz da mensagem, que é a voz de Cristo. Agora, vamos, como diz alguns, aperta o play, é ouvir as fitas só. O que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 10? Sobre o anjo forte. Que o anjo forte tinha o pé sobre o mar e outro pé sobre a terra. Lembra? E ele tinha na mão um livrinho aberto. O que é o livrinho aberto? É a Bíblia revelada, é a mensagem. Tá? E o João estava ali. O João era tipo de quem? Da noiva. E o que o anjo forte disse para João? João, toma o livro e coma-o. É o que Deus quer que eu faça, que você faça. Pegue essa mensagem e coma. Não é guarda na estante. Ah, mas o pastor lê para mim. Eu preciso ter o meu relacionamento com Deus. Toma, João, e coma-o. E ele será doce na tua boca e amargo no teu ventre. Isso aponta para o quê? Quando você está lendo a palavra, você diz, oh, que maravilha, olha o profeta, eu nunca imaginei que eu ia entender isso, que isso significa isso. É doce, é maravilhoso, mas é amargo no ventre. Há um preço a pagar, há renúncia. Mas aí existe mais uma parte ainda. Depois que ele disse, toma e coma, ele disse o quê? E importa que profetizes a todas as tribos, nações e línguas. O que é profetizes? O profeta diz, profetizar é pregar. Então não é só ouvir a fita. Eu tenho que comer o livro e profetizar, e pregar. Aleluias. Então, há muito fanatismo, irmãos, que vai se criando. E se as pessoas não estão realmente bem fundamentadas no que disse o profeta, quando vê, estão vivendo muito longe do que é a mensagem do profeta. E que Deus nos livre disso, que a nossa fé realmente repouse sobre a revelação, debaixo da revelação do sétimo anjo, que é esta palavra revelada, não complicada,
Porque a Bíblia diz que seria tão simples que até os tolos não seriam, eles conseguiriam, não iriam errar o caminho. Então a voz de Deus para nós hoje, irmãos, é isso que está aqui. E que privilégio Deus nos deu, irmão. Meu Deus, ontem eu estava viajando à noite e ouvindo a leitura do sobrenatural. Meu Deus, são coisas assim. Nós não somos dignos, irmãos, de ter uma mensagem como nós temos. Como sobrenatural, irmão. Algo assim, parece que cena de filme de ficção. Mas você sabe que é realidade. Estava vendo aquela parte que o irmão Brana ficou por 8 dias, né, orando, direto. Porque ele fez uma promessa e disse, olha, essa é a minha última semana de campanha aqui, e eu prometo que nessa última semana eu quero orar por todos. Ele achou que ia conseguir. Só que conforme as pessoas iam saindo curadas, iam telefonando para um, para outro, ele dormia do lado do púlpito um pouco e continuou, enquanto o organista continuava tocando, somente crer. E no último dia, então, ele deu uma escapada ali do púlpito e foi buscar a esposa dele, que tinha chegado. E quando eles chegaram, tiveram que estacionar o carro umas quadras longe, porque estava tudo cheio. E é tão lindo de ver, irmãos. E o profeta estava vindo com a esposa e, de repente, um senhor disse, meu senhor, o senhor é William Brana? Sim, sou, mas eu não posso orar por ninguém aqui, senão vou causar uma aglomeração. Não é oração por mim, é que eu sou o motorista da ambulância. E tem uma senhora lá que eu acho que morreu. O profeta disse, se morreu, você tem que buscar o pessoal da funerária. Mas o senhor podia ir lá para dar um ânimo para o esposo dela? E eles, ok, e então ele foi. Aí ele entra na ambulância. Agora pensa, como que aquele homem não conhecia o irmão Brana, numa multidão de milhares de pessoas, identificou? É Deus. E quando ele chega lá, estava o velhinho chorando em cima, ali do lado da esposa. Mãe, por que você me deixou? E o profeta então chegou, pegou na mão dela e começou a orar. E de repente ela apertou a mão dele. Aí ele pensou que era só uma contração muscular da pessoa, continuou orando, ela apertou de novo, ele abriu o olho, ela estava com o olho aberto. E ela disse, o senhor é o irmão Brana? E ele disse, sim. Naquela hora o homem olhou, abriu os olhos, viu a esposa ressuscitada, agarrou, mãe, começou um alvoroço, e já as pessoas começaram ali no vidro da ambulância ver o que estava acontecendo, e o homem disse, irmão Brana, eu acho melhor o senhor escapar daqui. Mas como eu vou fazer para sair? Aí o profeta disse, faz que você está tirando a sua jaqueta e tapa o vidro, enquanto isso eu escapo pelo outro lado. E ele escapou pelo outro lado de fino, foi passando, chegou tentando passar por um homem, o homem disse, não empurra. O profeta disse, sim senhor, desculpa, só queria passar. Pressionou um pouquinho mais, eu já disse, não empurra. Aí o profeta, desculpa senhor. E foi passando, de repente ele vê uma cena, uma ceguinha no meio daquele povo. Pai, perdida, né? Aí o profeta foi até ela e disse, posso lhe ajudar? Sim, tio, eu sou cega e eu vim aqui, mas eu perdi meu papai. E se o senhor conseguir me levar até o curador, então eu mesma, sozinha, acharei o meu pai. Daí ele começou a dizer, mas você crê você crê que Deus curaria as pessoas? Você crê em tal coisa que um anjo de Deus tem vindo e visitado? Sim, eu creio. Aí o profeta disse, eu não poderia continuar mais tempo. E ele disse, você está diante dele. E ela o abraçou e ele disse, o abraçou como uma morsa. E o profeta orou por ela, fechou as pálpebras e disse, agora quando você abrir, você vai enxergar. Mas você não fala nada, senão eles vão me encontrar aqui.
E quando ela abriu, ela começou a gritar: eu posso ver, eu era cega, eu posso ver. E aquele povo, né, correndo para chegar ao profeta. E aí você vai vendo transcorrer ali, logo mais para frente ele encontra um outro, né? E Deus cura e assim vai. Então, é uma mensagem sobrenatural. Sobrenatural. Nunca houve na terra, irmãos, algo desse tipo, nessa escala. E Deus Deus te deu a graça de ter encontrado. Aleluias! Louvado seja Deus! Agora, que tipo de pessoas nos convencer diante de uma mensagem desse tipo? Não vamos fazer disso um cavalo de batalha para brigar com esse, com aquele. Não, irmãos, isso aqui é para unir a noiva em Cristo. Isso aqui é para produzir fé de rapto. Isso aqui é para transformar a minha vida, é para transformar a sua vida. É a voz de Deus para esse dia. É a voz de Deus para a noiva. Isso é que vai produzir fé de rapto. E o que eu tenho que fazer? Pedir a Deus que isso desça ao meu coração, não aqui na minha mente, mas aqui no coração, para que eu seja um povo, uma pessoa ungida, sejamos um povo ungido, irmãos, ungidos com a mensagem da hora. E se eu tenho a unção desta palavra, terei amor divino, eu terei paciência, eu terei compreensão, eu terei uma vida de santidade, porque é isso que essa mensagem veio trazer para nós. Veio nos dar misericórdia em nossos corações. Oh, irmãos, vale a pena, somos um povo especial. Não merecemos, mas Ele é maravilhoso. Oh, irmãos, e às vezes, glória a Deus. Eu creio que vocês algumas vezes se depararam pensando como eu. Muitas vezes eu me deparo pensando sobre os testemunhos maravilhosos e penso que se eu tivesse vivido nos dias do irmão Brana, a gente acha isso tão bom, mas eu vou dizer, irmãos, nós somos mais bem-aventurados do que eles. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Aleluias! Porque muitos daqueles que viram não tiveram esta fé. Porque muitos dos que viram, eles olhavam para o homem. A tal ponto que Deus teve que tirar o homem e levar para que eles fossem olhar as fitas e entender e ver o que Deus realmente queria para eles. Foi o que o irmão Green disse: depois de acalmado ali o funeral, as coisas tinham se acalmado, aí que nós fomos ouvir as fitas e começávamos a entender: é isso, é aquilo, e passaram a ver: não é o homem, é a mensagem. Aleluias! Oh, irmãos, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Somos um povo especial, somos águias de Deus, irmãos. E águias de Deus não vivem rastejando, não. Águias de Deus, elas voam alto. Águias de Deus, elas comem carne fresca. E essa mensagem, irmãos, é carne fresca para a noiva. Oh, irmãos, para que nós nos acovardar? Não, vamos levantar as cabeças. Olha os sinais, vê o que está acontecendo aí fora. É tempo, irmãos, de preparação para o rapto. É tempo de comermos o livrinho.
É tempo, irmãos, desse livrinho se tornar nutrientes da nossa alma. Oh, eu ouvi ali um pastor no encontro dizendo, ele disse, às vezes se diz assim, nós não estamos preparados para o rapto, nós não temos fé de rapto, num certo sentido não, mas num outro sentido sim. Porque ele disse, se eu te der uma semente, potencialmente você tem na semente folhas, flores e frutos. E nós temos, irmãos, a palavra. Vai chegar o momento disso vir. O que eu tenho que fazer com essa semente? Cuide bem dela, regue bem ela, não hibridize ela, deixe ela como está. Como disse o profeta, diga só os que estão nas fitas. Oh, irmãos, o rapto está perto. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, irmão. Vamos nos pôr de pé, está tão bom essa atmosfera. Deus se agradou, Deus está aqui, aleluia, Deus está aqui entre nós nesta manhã. Você tem ouvido a voz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você tem ouvido o que o Espírito tem dito à igreja? Somente se aquiete diante desta voz. Não permita outras vozes, seja a voz do entretenimento, seja a voz da razão. Não permita isso ofuscar a voz do Espírito de Deus, a voz da mensagem da hora. Aleluias! Quer você adorar a Deus um pouquinho? Adore, Ele está aqui. Agradeça pela mensagem da hora. Agradeça por você estar sendo guiado pela voz do sétimo anjo. Louvado, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Diga, Senhor, eu quero sempre ouvir a sua voz. Oh, Deus poderoso. Aleluias, aleluias.